E olha só, dia 8 de maio, hoje, é considerado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Ovário. Neste dia, muitas organizações locais e também internacionais se unem para conscientizar sobre a doença e, claro, a importância do diagnóstico precoce. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a médica ginecologista Larissa Chaveiro, que está aqui comigo. Bom dia, doutora Larissa, seja muito bem-vinda. Bom dia, é um prazer falar com vocês, principalmente de um assunto tão importante no mundo. O câncer de ovário, ele é um câncer comum ou não? Ele é um câncer que não é tão comum, porém ele é muito grave. O câncer de ovário ele é um câncer muito grave. Ele é a segunda neoplasia ginecológica que mais acomete as mulheres. Retirando o câncer de mama, a gente fica em primeiro lugar com o câncer de colo de útero e em segundo com o câncer de ovário. E o problema do câncer de ovário é que ele é muito grave, levando à morte e a várias outras consequências. Por que ele é muito grave? As pessoas já descobrem num estágio avançado? O câncer de ovário ele é uma doença totalmente silenciosa. Então, quando a gente descobre essa neoplasia, normalmente os pacientes já estão com metástases e já apresentam inúmeras queixas. Então, a gente tem uma mortalidade muito alta. E como as pessoas não têm o costume de fazer a prevenção, acaba que, infelizmente, já descobre no estágio bem avançado. A metástase, para quem está em casa, não está muito por dentro, não entende muito, o que significa? É quando a neoplasia, o câncer já passou para outros órgãos. Normalmente, ele vai para intestino, ele vai para bexiga, então... Já se espalhou. Né? Isso. E qual a orientação, doutora, para as mulheres? Qual exame que as pessoas têm que fazer, que as mulheres têm que fazer? Procurar um médico, a ginecologista mesmo que procura? Isso. Normalmente a nossa orientação é que vocês procurem o ginecologista pelo menos uma vez ao ano, porque diferentemente do câncer de mama, do câncer de colo do útero, o câncer de ovário não tem como a gente fazer um rastreio. Então a gente pode pegar ele em estágios bem iniciais, mas normalmente a gente pede para pelo menos uma vez por ano, porque se tiver alguma coisinha ali de um ano para o outro, a gente consegue fazer um diagnóstico no início, quimioterapia, fazer a retirada desse ovário, para a paciente ter uma qualidade de vida boa. E qual que é o exame que a mulher tem que fazer quando ela vai no ginecologista? É um ultrassom ou é o exame aquele da coleta mesmo que a mulher vai para fazer o preventivo? O preventivo é para a gente fazer o diagnóstico de câncer de colo de útero, então está relacionado ao HPV. O que a gente pede mesmo para câncer de ovário, normalmente é o ultrassom. O ultrassom ou a ressonância magnética. Mas na medicina a gente começa ali com o básico. Então o ultrassom para a gente já é suficiente, a gente consegue ver, fazer um diagnóstico bem preciso. E qual que é a diferença do colo do útero para o câncer de ovário? É o local, mas para o pessoal que está em casa, são cânceres graves também? São. Para começar, quando a gente fala de câncer de colo do útero, ele está muito relacionado ao HPV, que é um vírus sexualmente transmissível, então a gente só pega ele de forma sexual. Por isso a gente tem que fazer o preventivo todo ano, porque o HPV ele manifesta de várias formas, desde câncer até aquela famosa feridinha no colo do útero. Já o câncer de ovário, ele não aparece como uma feridinha, ele já aparece como câncer e às vezes a gente já tem que tomar uma conduta mais agressiva, né, que seria quimioterapia ou cirurgia. Esses são os tratamentos indicados? São os tratamentos indicados. Uhum. Quando a gente fala de câncer, lógico, não é uma notícia fácil de se receber. É uma doença que leva centenas e centenas de pessoas todos os anos, mas o importante é manter a calma, né? Sim. Existe também os índices de cura. Existem os índices de cura, mesmo sendo uma doença grave, mas a gente hoje em dia conta com vários medicamentos, quimioterapia, as próprias cirurgias que a gente tem para poder fazer a retirada desse ovário, colocar paciente numa menopausa ou química através de medicamentos ou pela própria cirurgia, e em alguns casos os pacientes têm um bom prognóstico, uma boa qualidade de vida. E quais são os fatores de risco? Qualquer mulher pode desenvolver o câncer de ovário ou tem uma idade que tem que ficar mais atenta, fazer o exame com maior frequência? Então, a gente tem vários fatores de riscos. Alguns a gente pode mudar e outros nem tanto. A idade da paciente interfere muito, normalmente quanto mais velha a paciente, maior essa chance dela ter o câncer de ovário, desculpa. Pacientes que nunca engravidaram
tem um risco maior de ter câncer de ovário. Muitas pacientes pensam que, eu vou tomar anticoncepcional, posso ter câncer de ovário. Não, é pelo contrário. O anticoncepcional, ele é um fator protetor para o câncer de ovário. Pacientes que menstruaram muito nova, antes dos 12 anos, ou que entraram na menopausa após os 52, também é um fator bem importante. E aquelas pacientes que vão ter tanto carga genética, mutação genética em alguns genes, que ficaram muito conhecidos ali com o caso da Angelina Jolie, né, que é o BRCA1 e 2, ou fator hereditário, onde a mãe, a avó teve ou câncer de mama, que também é hormônio dependente, câncer de ovário ou câncer de colo retal. Doutora, eu sei que a senhora falou que muitas vezes quase não tem sintoma, né? É um câncer silencioso e a paciente já descobre quando ele já está espalhado ali por outros órgãos. Mas existem alguns sintomas, né? Existem. Quais aqueles que se a mulher sentir, ela deve ficar em alerta, que é a hora que ela tem que procurar um médico, que é a hora que ela tem que passar por uma consulta? Normalmente, o câncer de ovário, ele vai apresentar dor no pé da barriga, no baixo ventre, que a gente fala. Às vezes a paciente vai ficar com constipação intestinal, ou seja, o intestino vai ficar muito preso ou vai ficar muito solto. Na verdade, ela tem uma mudança do hábito intestinal. Um desconforto, às vezes, para urinar, porque às vezes ele pode comprimir a bexiga, mal-estar, não estou querendo me alimentar direito, normalmente em casos mais graves, estou com muita fadiga, muito cansaço. Então, são mais sintomas gerais mesmo, que aí a gente já tem que fazer uma investigação mais profunda. É importante, né, a gente ressaltar para o pessoal de casa que o corpo, ele fala com a gente, né? Ele fala. Independente da doença. E fala, por isso que é importante a gente prestar atenção aos mínimos detalhes do nosso corpo. E fazer também um acompanhamento pelo menos uma vez ao ano. Certo, então. Eu falei aqui com a doutora Larissa Chaveiro, ela que é médica ginecologista. Hoje é Dia Mundial aí, né, de conscientização em relação ao câncer do ovário. Então, você, mulher, cuide da sua saúde. A gente sempre fala aqui de câncer de mama, de outros cânceres, mas o câncer de ovário também precisa de atenção, assim como o outro. Eu, por exemplo, doutora, eu não sabia que tinha que fazer um ultrassom. Primeiro, no preventivo, já detectava esse câncer. Então, é uma informação nova. É importante que a gente realmente conheça aí o nosso corpo, conheça as nossas dificuldades, porque dessa forma a gente consegue uma qualidade de vida muito maior, né, doutora? Sim, e com qualidade de vida. Tá certo, então. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Um ótimo dia para a senhora. Obrigada, tudo de bom.